Eles existem onde a curiosidade humana encontra um muro, portas fechadas, juramentos antigos, palavras de passe que sobreviveram a séculos de mudanças. Sempre que tentamos definir sociedade secreta, algo escapa. Talvez porque o que chamamos de segredo não seja apenas esconderijo. É método. Não é apenas sombra. É linguagem. O que essas ordens realmente fazem? Entre a lenda e o documento, entre o sussurro e o arquivo, há um caminho. É por ele que vamos seguir. Antes de falarmos dos nomes que incendeiam a imaginação, templários, Rosa Cruz, maçonaria e tantas outras, precisamos de uma bússola simples. Uma sociedade secreta é um grupo que compartilha um conjunto de ensinamentos, rituais e símbolos, protegidos por graus de pertencimento e por compromissos de discrição. O segredo não é necessariamente um plano oculto de dominação. Muitas vezes é a forma de conservar um conhecimento que se incentiva a ser vivido mais do que explicado, experienciado mais do que divulgado. Isso é verdade? Em parte. O resto é o que o mistério permite que cada época projete. A história nos empurra primeiro para a poeira das estradas medievais. Entre cruzes e mercados, nasce a Ordem do Templo. Oficialmente, cavaleiros que juram castidade, obediência e pobreza para proteger peregrinos na Terra Santa. Extraoficialmente, tornam-se administradores hábeis, banqueiros de confiança, guardiões de rotas e fortificações. O mito diz que desenterraram um segredo sob as ruínas do Templo de Salomão. Uma arca, um sangue, um nome. A verdade documentada revela uma instituição disciplinada, inovadora em finanças, com uma rede que atravessou fronteiras. O fim veio rápido, com acusações de idolatria e heresia, confissões extraídas sob tortura e a queda em chamas de seus líderes. O mito acrescenta um juramento de vingança, um tesouro fugidio, uma linhagem clandestina que teria se infiltrado pelo mundo. O que faziam de fato? Organizavam, treinavam, administravam, lutavam, rezavam. O que pensamos que faziam? Guardavam chaves de um enigma que talvez não exista em coisa alguma, além do nosso desejo de que exista. Séculos depois, folhetos misteriosos começam a circular na Europa. Falam de uma fraternidade invisível que cura, que transforma, que eleva a consciência por meio de um saber antigo, a Fraternidade Rosa Cruz. Não há lista de membros, não há endereços. Há alegorias, manifestos, promessas de reforma universal. O mito, uma confraria de sábios ocultos, herdeiros de uma ciência espiritual que teria atravessado civilizações. A verdade provável, um projeto literário, filosófico e esotérico que inspirou movimentos de reforma do pensamento, arte, religião e ciência. Mais laboratório de ideias do que assembleia de conspiradores. O que faziam? Escreviam, codificavam, sugeriam caminhos de autotransformação. O que projetamos sobre eles? A possibilidade de que alguém, em algum lugar, saiba como alinhar alma e cosmos por meio de fórmulas perfeitas. E então, os salões fechados da modernidade. A maçonaria, um nome que desperta amor e desgosto, respeito e suspeita, quase sempre na mesma intensidade. Sua origem, nas corporações de construtores, liga o gesto de erguer pedra ao gesto de erguer caráter. A passagem de ofício para a filosofia moral talvez seja a chave de seu magnetismo. Tirar dos antigos canteiros a geometria de uma vida ética. O mito, um sindicato mundial de influência, com dedos em revoluções, bancos, governos e destinos. A verdade visível, uma fraternidade com ritos de iniciação e graus simbólicos, dedicada à melhora do indivíduo e a ações filantrópicas, com encontros regulares, regras de conduta e uma linguagem própria de símbolos. O que se faz em uma loja? Recebem-se iniciados, contam-se histórias alegóricas, estudam-se virtudes, toma-se café depois. O que se acredita que se faz? Traçam-se planos secretos à luz de um compasso invisível. A distância entre uma coisa e outra é o território fértil onde o mito se alimenta. Se a maçonaria empresta à modernidade a estética da iniciação e da ética simbólica, outras ordens expandem esse mapa. Algumas duram pouco, como a sociedade que tomou para si o nome de Iluminados e foi caçada quase tão rápido quanto surgiu.
Outras florescem nos jardins vitorianos da magia cerimonial, com linguagens próprias de anjos e planetas, letras e números, cores e direções. Umas olham para o Oriente religioso em busca de técnicas de respiração e contemplação. Outras bebem em fontes herméticas, alquímicas, cabalísticas. O que fazem? Criam sistemas. Montam labirintos onde o caminhar ordenado é mais importante do que a pressa de sair. O que imaginamos que fazem? Operam forças invisíveis e talvez operem mesmo, se entendermos por força invisível a capacidade que um símbolo tem de reorganizar a vida interior. Voltemos à maçonaria para entender por que ela se tornou sinônimo de sociedade secreta na imaginação coletiva. A casa maçônica se organiza em graus, e cada grau conta uma pequena história com uma grande ambição: transformar o rumor da virtude em gesto concreto. O segredo aqui é pedagógico. A experiência ritual funciona porque não chega de uma vez, como um livro aberto. Vem em etapas, pede atenção e compromisso. O que é mito? Que uma iniciação garanta poder sobre os outros. O que pode ser verdade? Que uma iniciação bem vivida dá poder sobre si mesmo. E isso por si só tem consequências. Os símbolos, o esquadro, o compasso, um olhar que tudo vê, colunas, pedras brutas e lapidadas, não pretendem, no seu uso interno, hipnotizar o mundo. Servem para lembrar ao iniciado que a construção de um templo moral pede alinhamento entre retidão e medida. O mito os transformou em marcas de um império invisível. A verdade cotidiana os reduz a lembretes discretos de deveres e limites. Entre uma leitura e outra, não há apenas ingenuidade ou malícia. Há a força de uma imagem que, por não ser explicada em claro, permite que cada um a preencha com seus próprios medos e desejos. E a Rosa Cruz? Onde a maçonaria se ocupa de moldar a conduta, a Rosa Cruz costuma apontar para estados de consciência. Seus rituais, escritos e emblemas compõem uma gramática do invisível. Correspondências entre microcosmo e macrocosmo, exercícios de introspecção, advertências contra o orgulho intelectual. O mito, uma fraternidade que domina leis secretas da natureza. A verdade provável, um caminho simbólico de autoconhecimento que encoraja estudo disciplinado, serenidade e postura ética. A diferença parece pequena, mas muda tudo. Buscar dominar leis é uma ambição de controle. Buscar harmonizar-se a elas é uma ambição de sentido. Quanto aos templários, sua sombra alongada atravessa séculos porque sua queda foi pública, dramática e envolta em acusações que atiçam o imaginário. Ídolos, beijos proibidos, renegações em segredo. O mito lê nesses relatos o rastro de um culto arcano. A história identifica neles a arma política perfeita para confiscar bens e eliminar rivais. O que eles faziam no cotidiano? Administravam fortalezas, guardavam estradas, rezavam horas canônicas, cuidavam de inventários, escreviam cartas, calculavam taxas. O que fizeram depois do fim? Tornaram-se espelho para quem precisa projetar antigos poderes num presente carente de encantamento. Existem ainda ordens de nomes menos antigos e não menos provocativos, associadas a universidades, clubes fechados, retiros e bosques privados. Aqui o mito corre mais raso e mais rápido. É sedutor pensar que reuniões discretas têm o mundo nas mãos. A verdade, ainda que incompleta, aponta para redes de amizade e influência, algo que, convenhamos, não pertence a sociedades secretas apenas, mas a qualquer grupo humano que se reconheça e se fortaleça com o tempo. Em todas elas, dois fios retornam. O primeiro é a iniciação, a passagem guiada que transforma a pertença em caminho. Sem iniciação, um grupo é apenas uma lista de nomes. Com iniciação, torna-se um percurso com degraus. Esse percurso não promete milagres, promete tempo. E o tempo, quando respeitado, já é um tipo de poder. O segundo fio é a discrição. Não contar tudo, não porque haja um crime a esconder, mas porque certos modos de aprender exigem silêncio. O segredo, nesse sentido, é mais guarda do que arma, mais método do que muro.
Mas e o poder? A pergunta se impõe, porque é ela que acende a chama de quase todas as suspeitas. A resposta desconfortável é que o poder, no fundo, não pertence às sociedades, pertence às pessoas. Uma sociedade secreta pode criar um ambiente propício para que talentos e ambições se encontrem, se fortaleçam e se acelerem. Isso é perigoso? Pode ser. É inevitável? Provavelmente porque seres humanos tendem a se organizar, reconhecer afinidades e cooperar. Uma escola de música pode fazer o mesmo com músicos, um instituto de pesquisa com cientistas. A diferença está menos na existência do grupo e mais na ética que guia o uso do que se aprende ali. O que essas ordens realmente fazem, no nível mais simples e, portanto, mais difícil de aceitar, é trabalhar pessoas por meio de histórias, símbolos e práticas. Se isso soa pouco, é porque nos acostumamos a imaginar que o misterioso só vale quando promete feitos impossíveis. No entanto, a transformação pessoal, tornar alguém mais responsável, mais atento, mais capaz de reconhecer limites e possibilidades, costuma ter efeitos que, vistos no longo prazo, mudam comunidades inteiras. Se uma loja ou um capítulo cumpre esse papel com sinceridade, não estamos diante de tiranos de capa e luvas brancas, mas de artesãos da convivência. Quando falham, podem gerar círculos fechados de vaidade e autopreservação. O risco é real, a promessa também. Entre mito e verdade, há zonas cinzentas que não devemos ignorar. Onde há sigilo, há também o apelo da transgressão. Onde há elite de conhecimento, há o risco da soberba. Onde há linguagem codificada, há a tentação de usá-la como barreira de classe. Algumas críticas são pertinentes, outras são caricaturas. A melhor postura diante disso talvez seja a que as próprias tradições, quando levam a si mesmas a sério, recomendam: exame constante. Nenhum juramento dispensa a vigilância ética. Talvez o ponto mais mal compreendido seja este: o segredo, para quem o vive honestamente, não é esconder o mal, é proteger o bem enquanto ele amadurece. É o cuidado que se dá a uma semente. Exposta cedo demais, queima. Guardada para sempre, apodrece. O equilíbrio é tênue e exige humildade. Por isso há ritos de passagem, compromissos, estudos graduais. Por isso a insistência em que o iniciado seja livre, de boas maneiras, comprometido com a verdade. A exigência não é por elitismo, mas por responsabilidade. E a pergunta inaugural volta com outra nitidez. O que, enfim, fazem as sociedades secretas? Reúnem pessoas em torno de uma mesa, repetem palavras antigas, recordam histórias exemplares, propõem exercícios de autocontrole, arrecadam fundos para causas discretas, aconselham uns aos outros, abrem livros que ninguém mais lê, interpretam símbolos que a pressa do mundo não tem tempo de ver. Mitos as cercam porque o silêncio faz barulho. A verdade as sustenta porque, onde há disciplina e propósito, algo de valioso tende a permanecer. É possível que nenhuma delas guarde o grande segredo que o nosso tempo tanto deseja, a fórmula definitiva do poder, a chave de um destino inescapável, o mapa de um tesouro. É possível, no entanto, que guardem algo maior justamente por ser menor. Modos de lembrar que um homem não se constrói sozinho, que uma vida precisa de regra e misericórdia, que um símbolo vale quando nos obriga a agir melhor. Se isso parece modesto, é porque desaprendemos a reconhecer a grandeza do simples. Se parece perigoso, é porque subestimamos o alcance de uma consciência treinada. Há quem procure nessas ordens a prova de um complô. Há quem encontre nelas um instrumento de serviço. Há também quem as use como espelho para justificar medos e ambições. Todas essas leituras dizem menos sobre as ordens e mais sobre nós. O mito precisa de um palco, o segredo de um guardião, a verdade de alguém que a viva. O que uma sociedade secreta faz, afinal, é oferecer palco, guardar chaves e pedir que quem entre se torne, pouco a pouco, mais digno de ambas as coisas. Se você chegou até aqui esperando uma revelação final, talvez ela seja esta. O trabalho mais secreto que essas ordens realizam não acontece em salões velados, mas no interior de cada membro quando este decide vencer a si mesmo.
A pedra que se corta não é um bloco no pátio, é um costume antigo que dá lugar a um hábito melhor. O templo que se ergue não é um prédio na esquina. É uma consciência que passa a dizer não ao que é fácil e sim ao que é justo. O juramento que importa não é o que se faz com a mão sobre um livro, é o que se cumpre quando ninguém está olhando. Há símbolos que atravessaram séculos porque dialogam com uma parte de nós que não muda com a moda. Uma coluna que pede firmeza, um compasso que pede medida, uma rosa que pede silêncio para florescer. Não há conspiração que sobreviva a tantas estações. Há, sim, uma pedagogia da profundidade que insiste quando tudo ao redor é superfície. E se isso ainda soa pouco, experimente aplicá-lo por um ano, em pequenas coisas, sem alarde. Você talvez descubra por que o mundo confundiu tanto tempo disciplina com domínio, segredo com sombra, fraternidade com força bruta. No fim, o que essas sociedades realmente fazem é manter acesa uma pergunta: que tipo de ser humano você se torna quando ninguém está aplaudindo? A resposta não cabe num mito nem num documento. Cabe no trabalho silencioso que cada tradição, à sua maneira, tenta ensinar. E se há perigo nisso, e há, ele está em tomar para si os instrumentos da transformação sem aceitar a responsabilidade por seus efeitos. A história nos mostra o que acontece quando orgulho e ganância entram no templo. As colunas racham por dentro, mesmo que por fora pareça tudo em ordem. Por isso, o segredo, para ser remédio, precisa da verdade como antídoto. Talvez as sociedades secretas não sejam guardiãs de um único segredo, mas do direito de cada geração reaprender o mesmo: que poder sem caráter se destrói, e que caráter sem trabalho não nasce. Entre a lenda e o arquivo, entre a suspeita e a gratidão, essa é a linha histórica que as atravessa. E é aí que o mito e a verdade, por um instante raro, se tocam. Se esta investigação te intrigou e te fez pensar de um jeito novo sobre o que está por trás das portas fechadas, vale continuar essa jornada comigo. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos capítulos. Eu sou o portador da luz. E este foi mais um passo em direção ao desconhecido.